Então vamos dar continuidade à leitura comentada do livro dos proto-austríacos a Menger, dessa vez a parte 2 do capítulo 7, que trata de Jean-Baptiste Say. Sem mais enrolações, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés auto-libertário, falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Como eu adiantei aí na intro, continuação aqui da leitura comentada dos proto-austríacos a Menger, abordando o capítulo 7, entrando aqui no tópico 4, que se chama Say como um proto-austríaco. Então, vou abordar aqui até o final do capítulo. Esse vídeo provavelmente vai ser mais longo do que a parte anterior, porque tem mais coisas, é mais complexo. Quis dividir as duas partes, porque senão ia ficar 1h30, 1h40, talvez até 1h50. Então vamos fragmentar aqui o capítulo para poder ficar melhor. Eu acredito que nessa faixa aí de 30 minutos uma parte vai ficar menor e uma um pouco maior seja melhor do que um vídeo de 1h30, 1h40. Na medida do possível, estou tentando deixar, não passar muito de bater ali no teto de 2 horas, mas como é um especial de final de ano, então nem estou mandando nessa linha. Se é a sua primeira vez aqui no canal, peço para que você se inscreva, isso é muito importante, ajuda a engajar o canal, ajuda a aumentar o número de inscritos. Deixa sua curtida também, que é muito importante, comenta qualquer coisa aí só para engajar, sei lá, só tipo, manda um up, tipo, sei lá, valeu, deixa tipo uma joinha, ou deixa algum emoji aí, ajuda a engajar o canal, isso é muito importante. Mas eu não recomendo que, se você for novato aqui no canal, que você assista esse vídeo. Como é a parte 2 do capítulo, aqui na descrição está a playlist com toda a leitura comentada do livro em questão, né, o Proto-austríacos a Menger. Eu estou fazendo isso como um especial de final de ano, então quando você estiver vendo isso, eu estou de férias, né, não estou gravando, esses vídeos estão sendo gravados previamente antes de sair. Então, vai lá na descrição, acompanha a playlist e vem vindo até chegar aqui no capítulo 7, já tem bastante coisa lá, bastante vídeo já gravado, dá para você pegar com ar natural, vai assistindo um pouco por dia, aí é com você, mas esse período aqui vai durar mais ou menos uns 45 a 50 dias, que é o tempo que eu vou ficar com o canal parado aqui, só colocando leitura comentada, né? Se, no caso, você for lá, já foi na descrição, então é importante também você seguir o canal nas redes sociais. Galera que está seguindo nas redes sociais já está sabendo disso há muito tempo. No Instagram eu tenho falado pra galera que eu ia fazer um especial de final de ano, aí o pessoal não sabia, mas a galera do Telegram sabia. Então, né, segue lá no Telegram, segue no Instagram, segue tudo. Na descrição também tem os parceiros aqui do canal, que são a Loja da Liberdade. Você pode comprar na Loja da Liberdade com desconto usando o cupom Liberdade5, vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Aí você usa o cupom na hora de finalizar sua compra, garante 5% de desconto, ajuda o canal também. É um libertário, é o Mauro, quem administra a loja, então libertário comprando de libertário, vamos ajudar a galera aí. Falando em ajudar libertários, ajude também o Nathan da loja da Make Easy English com a sua inscrição para poder aprender a falar inglês, em vez de você se inscrever lá numa concorrente lá, provavelmente deve ser algum socialista que defende imposto, democracia, Estado e outras aberrações do tipo. Se inscreve com o Nathan é libertário, Nathan é dos nossos. ANCAP, então ajuda ele lá, se inscreve lá na escola dele, aprende inglês com ele, o cara é bom mesmo, sabe falar inglês da hora. Você vai aprender um método que é muito mais uma troca de ideias do que propriamente aquela coisa chata de ficar estudando gramática o tempo todo. Vai ter também, tá, tem que ter, chato, mas tem que aprender, né? Mas é muito mais um método de conversação, de trocar ideia, de fazer uma reunião com a galera, trocar uma ideia, uma coisa mais leve, vamos dizer assim. Então, Nathan Make Easy English, parceiro aqui do canal também. E tem uma condição especial se você falar pra ele, vim pelo Libertário 013, foi ele que me indicou. Vai te dar uma condição especial lá, ajuda ele lá também. Aí te ajuda também, todo mundo se ajuda. Eu ajudo ele divulgando pra ele conseguir mais alunos, você aprende inglês com um método da hora, ele ganha mais aluno, eu ganho uma grana por isso, né? Parceiro do canal, então todo mundo se beneficia. Outra parceria do canal também é a Ana, a minha designer de thumbs. Se você quiser dar uma olhada no portfólio dela, já que ela também cuida da parte de Instagram, literalmente o meu canal, o meu Instagram é uma bela demonstração disso. O meu canal também, todas as thumbs aqui do canal, bom, a maior parte, né, pelo menos de um ano pra cá, é ela que tem feito. Então, se você quiser dar uma olhada aí na thumb dos últimos, sei lá, talvez 100, 150 vídeos do canal, todos foi ela que fez, então dá uma olhada lá. Tá bem legal. Dá uma conferida lá no trabalho dela olhando no meu Instagram, né, que você pode ter uma noção também de memes, enfim, essas pegadas que ela tem. Gostou? Entre em contato com ela, o contato dela tá aí na descrição. Você pode apoiar também o canal através de outros métodos, se você quiser, além de
contratar os parceiros. Você pode também apoiar o canal financeiramente através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, via criptomoedas, ou você pode mandar um pix aí de qualquer valor que eu fico muito agradecido. É um especial de final de ano, dá um puta trampo. Ficaria muito agradecido se vocês divulgassem aí, patrocinassem essa série com um valor monetário, né? É legal para incentivar aqui o trabalho. Mas, enfim, feita essa longa introdução, vamos ao tópico 4, que é começando a ver por que o SAI é um proto-austríaco. Então, o tópico SAI como proto-austríaco, tópico 4.1, teoria monetária e bancária. A discussão sobre a teoria monetária de SAI pode ser aberta com que agora é um argumento padrão, o problema da dupla coincidência de desejos e de como o meio de troca é capaz de resolvê-lo. Sua explicação de como um produto muito procurado espontaneamente transforma-se em meio de troca aceito lembra o famoso tratamento que Karl Menger deu à mesma questão, embora antecedendo Menger em 7 décadas. Historicamente, o dinheiro aparece devido ao interesse e não a algum decreto do governo, e sua forma deve ser determinada livremente pela interação das preferências dos consumidores. Isso aqui de que o dinheiro surge naturalmente na sociedade é muito verdade, porque quando você vai fazer escavação arqueológica, alguma coisa assim, você vai ver um povo muito antigo, por exemplo, sumérios, astecas, maias, até galera mais antiga ainda, né? Tipo, galera que vivia ali na Babilônia, as primeiras civilizações mesmo da humanidade, Egito, essa galera bem antiga mesmo, você vê que eles tinham alguma forma de moeda. Tem até moedas que tem relato que conchas eram usadas como moeda, né? Aquelas conchas de praia, sabe? Em civilizações que moravam perto da costa. Então era usado como moeda. A gente tem todo esse estudo arqueológico, é bastante interessante de entender que é um fator assim da humanidade usar algum meio de troca universal, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui com as palavras do professor Biratan Georgiori. Em seu traité, ele analisa a lista de propriedades que um meio de troca deve idealmente possuir: durabilidade, portabilidade, divisibilidade, elevado poder de compra por unidade e uniformidade. E a partir daí chega à conclusão, familiar hoje em dia, de que os metais preciosos, ouro e prata, são excelentes opções como ativos monetários. Em outras palavras, se os indivíduos são livres para escolher, é altamente provável que eles vão escolher a moeda mercadoria, espécie. Embora seja verdade que Say tenha sido um forte defensor do ouro e prata como dinheiro, é interessante perceber que ele não admitia a possibilidade de que eles poderiam ser substituídos por outras commodities caso veias ricas de um minério novo fossem descobertas. Para Say, a única intervenção justificável pelo Estado em questões monetárias é a cunhagem de moedas. Na verdade, admite que essa atividade deve ser monopolizada pelo Estado, pois, segundo ele, provavelmente haveria mais dificuldade em detectar as fraudes de emissores privados. Em particular, em qualquer sistema em que o ouro e a prata coexistam como metais monetários, os governos devem evitar cuidadosamente definir uma taxa de câmbio oficial entre os dois, ao contrário do que foi feito nos episódios históricos de bimetalismo. Say claramente entende porque a prática do bimetalismo sempre levou ao desastre, ou seja, o dinheiro oficialmente sobrevalorizado alijou o dinheiro oficialmente subvalorizado. Circulação, um princípio conhecido como a lei de Gresham, enunciado pelo aforismo: a moeda má expulsa a moeda boa. O que isso quer dizer? Digamos que o Brasil adote duas moedas, né? A moeda shitcoin real e por algum motivo, assim, algum retardado está na presidência. Opa, não, espera, tem um retardado na presidência no momento que eu gravo esse vídeo, que ele quer adotar, fazer uma moeda com a Argentina. Né? Então você tem a shitcoin real e a shitcoin peso argentino. Digamos que essas duas shitcoins começam a circular por aí. Por mais que a shitcoin real seja realmente isso mesmo, uma shitcoin, existe uma outra shitcoin que é pior, que é a shitcoin peso argentino. Por enquanto, né? Pode ser que o Milei arrume a shitcoin peso argentino lá, não sei, né? Vamos ver. Mas no momento que eu tô gravando isso aqui, o Milei acabou de assumir o governo, então ainda não fez nada. Assim, não fez nada mais ou menos. Ele fez duas coisas que impactaram bastante e só uma pegou repercussão. A primeira foi nomear a irmã dele como primeira-ministra. Isso pegou repercussão. Ou como chefe de gabinete, enfim, alguma coisa assim. A segunda foi cortar 9 ministérios. Ninguém ligou pra isso. Então, né? Basicamente, a mídia dando importância ao que importa para a narrativa da mídia, não porque realmente importa. Mas, digamos, o que vai acontecer? Você vai transacionar em shitcoin real ou shitcoin peso? Bom, qual que é a shitcoin que desvaloriza mais rápido? O peso. Então, essa shitcoin você vai se livrar. A shitcoin real você vai manter. Porque ela tem, mesmo que ela seja uma shitcoin, ela ainda tem um pouco de estabilidade, né? Mais ou menos, né? Enfim, é uma shitcoin. Você quer moeda de verdade, é Bitcoin e nada mais. É isso que é a verdade. E aí,
E isso acontece o quê? A tal da lei de Gresham, que é basicamente assim, a galera vai se livrar da moeda ruim, ou seja, o, o peso, e vai manter a moeda boa, tá? E muito, entre aspas, o boa aqui, porque o real não é uma boa moeda. Basta dizer que ela perdeu, acho que agora está em 97,4%, alguma coisa assim, ou 97,6%, eu não lembro agora o número exato, mas deve ser alguma coisa assim nessa faixa em relação ao valor dela que ela tinha em 1994, que é quando a shitcoin real foi estabilizada como moeda oficial do Bostil. Então, né, temos isso. Vamos lá. SAI também afirma enfaticamente que a moeda é regida pela oferta e demanda, assim como todas as commodities. Olha o SAI sendo bem inteligente nesse aspecto. O poder de compra de uma unidade monetária sobe e desce conforme a proporção relativa entre a demanda e a oferta de moeda. No que diz respeito aos bancos, SAI distingue entre bancos de depósito e bancos de circulação, tratando ambos como instituições legítimas. O primeiro funciona como um armazém para dinheiro. Ele tem reservas de 100% em todos os momentos e proporciona conveniência, bem como segurança, na medida em que garante as transações em nome de seus depositantes, transferindo fundos de uma conta de um cliente para outro, serviços para os quais cobram um FII, ou seja, uma taxa para fazer a transferência. Os segundos, os bancos de circulação, funcionam como verdadeiros intermediários financeiros. Detêm reservas fracionárias, emissão de notas e geram uma receita de juros, descontando notas promissórias e letras de câmbio. Contanto que os bancos sejam bem administrados, devem ser independentes do governo. Eis aí, então, em SAI, outro componente austríaco moderno. Ou seja, o SAI, ele já com essa defesa dele, ele antecipava em muito tempo a tese do Hayek da desestatização da moeda, tudo por essa linha, entendeu? Embora ele fosse aqui, como é colocado, né, ele defendia o monopólio das cunhagens da moeda a nível estatal como um monopólio, né, como é a questão. Mas, vamos lá, seguindo aqui, já caminhando para a conclusão do tópico 4.1. Há dois insights adicionais de SAI sobre temas monetários que não podemos ignorar. O primeiro é que ele enfatiza que, como a divisão do trabalho se prolonga cada vez mais na sociedade, horizontal e verticalmente, isto é, como os indivíduos são cada vez mais especializados, o número e a importância das trocas aumentam. Isso requer um meio de identificação de troca. Em poucas palavras, o dinheiro é uma parte integrante da ascensão da moderna civilização. Em segundo lugar, SAI concorda, com mais de um século de antecedência, com Mises e Rothbard, que insistem que qualquer oferta de nominal de moeda é ótimo, enquanto os preços são livres para o processo de mercado fazer os ajustamentos. Qualquer aumento ou redução em termos nominais simplesmente muda o poder de compra por unidade em proporção inversa. Assim, a oferta real de moeda, ou liquidez real, permanecerá a mesma. Isso aqui que o SAI coloca de especialização da economia e tudo mais, isso aqui acho que vale uma explicação aqui sobre o que quer dizer isso. Vamos imaginar assim que você, sei lá, você que está vendo o vídeo, marca aí nos comentários nesse momento, qual que é a sua profissão? Só para eu saber como que você, com que você trabalha, né, no caso. Vamos imaginar aqui um exemplo fictício. O Joãozinho está assistindo aqui o canal e o Joãozinho é eletricista. No que o Joãozinho é bom em fazer? O Joãozinho é bom em pegar, fazer uma casa, por exemplo, fazer todo o circuito elétrico dela, fazer todas as instalações de tomada, deixar tudo certinho para não ter um curto-circuito. Ele é bom mesmo nisso, trabalha há muitos anos com isso, se especializou, fez curso, fez faculdade de repente, né, até ou foi para um nível além. Então todo mundo reconhece ali o Joãozinho como alguém de notório saber na área de elétrica e por isso contrata ele. Ele é um profissional respeitado na área e bem remunerado por isso, por ser alguém que tem uma reputação boa no mercado. Os pares dele da sociedade veem ele como alguém confiável. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que o Joãozinho é muito bom como eletricista, mas será que o Joãozinho consegue produzir pão? Sei lá, talvez se o Joãozinho começasse a estudar pão, como produzir pão, uma padaria ali, como fazer e tal, talvez ele até conseguisse. Mas aí percebe que ele ia ter que renunciar ao trabalho dele como eletricista, que ele já é alguém de notório saber, reconhecido pelos pares da sociedade. Então, o que é melhor o Joãozinho fazer? Ou ele estudar, aprender a fazer pão na casa dele, ou ele simplesmente continua sendo um ótimo eletricista como ele é e compra pão do padeiro? Aí pro padeiro também, será que pro padeiro é interessante ele aprender elétrica? Ou é melhor ele continuar produzindo os pães dele lá? E aí o Joãozinho vai lá, dá dinheiro pro padeiro, dá, entre aspas, né? Troca pão por dinheiro. O padeiro pega esse dinheiro e vai lá comprar arroz, feijão, carne. Será que o açougueiro, por exemplo, poderia conseguir produzir pão? Então, o que isso quer dizer? Cada indivíduo
na sociedade, ele vai se especializando naquilo que ele é bom, e ele vai ser ruim em quase que a totalidade das coisas que ele precisa. Um açougueiro provavelmente não manja de elétrica, não manja de economia, sei lá, de filosofia. Então, se ele quer aprender essas coisas, ele procura um professor para isso, porque é assim que a especialização funciona. Então, a sociedade, quanto mais especializada ela se torna, isso é melhor, porque gera mais trocas entre as pessoas, mais trocas voluntárias, né, no caso, não trocas coercitivas, que é quando o Estado entra no meio, mas isso enriquece todo mundo, porque quanto mais divisão, quanto mais troca na sociedade tem, mais comércio tem e mais riqueza para todo mundo é gerada. É assim que as pessoas saem da extrema pobreza para riqueza. Então é importante entender isso. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Rothbard, na página 40, observa que Say defende o regime de 100% de reservas dos bancos de Hamburgo e Amsterdã. Bancos de circulação livre para emitirem são preferíveis a um regime de monopólio por parte de um banco central, já que a competição obriga cada um deles a cortejar, bajular e competir pelo público. E se esses bancos não operam em regime de 100% de reservas, Say continua a sustentar que é melhor a competição entre eles do que o monopólio estatal, pois assim eles terão que executar políticas monetárias saudáveis, isto é, que garantem a capacidade de resgate de suas notas emitidas. Então, olha o Say aí defendendo uma tese que, assim, infelizmente não são todos os austríacos que defendem, tem algumas aberrações aí que se dizem austríacos que defendem esquema de reserva fracionada. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Reserva fracionada é esquema de bandido para roubar seu dinheiro. Quem defende reserva fracionada e se diz austríaco, não é austríaco. Tá defendendo bandido. Só para deixar claro, tá? Dinheiro é 100% de reserva. Ah, mas não sei o que o banco quer fazer. Se o banco quer fazer e você está sendo trouxa de colocar seu dinheiro lá, você está sendo isso mesmo, trouxa. Esquema correto é 100% de reserva, o tempo todo. Quem tiver menos que 100% está roubando e fraudando o cliente. Mas vamos lá. Tópico 4.2. A famigerada lei de Say. Né? Vamos ver o que o Say realmente falou sobre isso. Como bem fez notar Rothbard na página 27 do segundo volume de seu tratado sobre a história do pensamento econômico, Say é praticamente ignorado pelos economistas e historiadores econômicos modernos, exceto por uma única parcela de seu pensamento, que ficou conhecida como a Lei dos Mercados de Say, que foi mais tarde absorvida pelos ricardianos britânicos. Rothbard afirma que James Mill, a quem denomina o Lenin do movimento ricardiano, apropriou-se da lei em sua Commerce Defender de 1808, e Ricardo a adotou diretamente a partir de seu descobridor e mentor. A lei de Say é muito simples e quase um truísmo de tão auto-evidente, e não é difícil compreender que despertou uma série de tempestades apenas por causa de suas implicações políticas e consequências. Para Say e os austríacos que o sucederiam nos séculos seguintes, a lei é uma resposta severa e adequada aos vários ignorantes econômicos, bem como aos que, em cada recessão econômica ou crise, começam a queixar-se em voz alta sobre o terrível problema da superprodução geral, ou, na linguagem utilizada no seu tempo, um excesso geral de bens de mercado. Superprodução quer dizer produção em excesso ao consumo, ou seja, a produção é muito grande, em geral comparada com o consumo, e, portanto, os produtos não podem ser vendidos no mercado. Se a produção é muito grande em relação ao consumo, então, obviamente, este é um problema, que hoje é chamado de falha de mercado, um fracasso de mercados que deve ser compensado pela intervenção do governo. Tal intervenção teria de acontecer em uma das seguintes formas ou mais: reduzir a produção ou estimular artificialmente o consumo. Exatamente como o New Deal fez com duplo insucesso nos anos 30 do século XX. Então, isso aqui, até um spoiler para vocês. Toda essa parte do New Deal, toda essa bullshit estatista, eu tenho a ideia de fazer essa série que eu estou fazendo atualmente como uma espécie de trilogia. Qual vai ser o assunto da segunda parte da trilogia? A Grande Depressão Americana. Eu vou entrar no mito de que o capitalismo causou a crise de 29, porque o objetivo dessa primeira parte qual que é a ideia aqui por trás para vocês entenderem por que eu estou fazendo essa série. Esta primeira parte é basicamente uma base da Escola Austríaca de Economia. Por que a Escola Austríaca de Economia surgiu? Da onde que o Karl Menger pegou as ideias? Mais ou menos de que pensadores influenciaram Karl Menger. Depois, na parte 2, Ação, Tempo e Conhecimento, que é basicamente um aulão de economia usando o livro do professor Ubiratan Georgioli. No ano que vem, em dezembro do ano que vem, entrar a parte da aplicar tudo que eu peguei e aplicar para uma teoria, que é uma tese que eu quero defender, que o capitalismo não foi o causador da crise de 29 e, pelo contrário, a falta de capitalismo causou a crise de 29 e a agravou a ponto dela acabar, sei lá, talvez nos anos 50, e é muito difícil argumentar quando a crise acabou.
Então eu vou tratar sobre isso lá, vou falar muito do New Deal. Eu quero que esse vídeo... Vai ser uma coisa absurda que eu quero fazer, porque eu quero que esse vídeo seja referência acadêmica para tipo, desmontar a tese que o New Deal salvou a economia americana. Isso é completamente mentiroso. Mas isso aqui, colocando alguns comentários aqui, pra vocês entenderem. Quando o professor coloca aqui, tal intervenção teria de acontecer para reduzir a produção e estimular artificialmente o consumo. As duas foram feitas como? Porrada em quem está produzindo e imprime moeda para dar para quem está querendo consumir. Não funcionou. Nenhuma das duas coisas funciona. Porque geralmente essa tese de que o capitalismo produz coisas demais e dá crise. Mas aí a pergunta correta a ser feita é: por que produzem coisas demais? Porque, vamos pegar um exemplo aqui, da década de 30 do século XX. Sabe quem estava vivo nessa época? Henry Ford. O Ford, se você fez administração, e se alguém for estudante de administração pode corroborar nos comentários aí que não é falácia minha, a gente estuda o Fordismo, a gente estuda o Taylorismo, que eram dois caras que estavam vivos na época, o Taylor e o Ford, e revolucionaram os métodos de produção. E na faculdade até tinha uma coisa meio estranha, porque nas aulas de administração eu aprendi que eles eram dois gênios que mudaram para sempre a história da administração. E nas aulas de economia eu aprendia que eles eram dois idiotas que produziram coisas demais e o capitalismo causou uma crise. Então, peraí. O Ford revolucionou a história da produção da humanidade. A linha de produção, o Fordismo, enfim. Revolucionou. O cara mudou completamente o mundo. Ao mesmo tempo também ele era um idiota, retardado, um demente, um burro que saiu produzindo Ford T demais e ninguém conseguia comprar os Ford T dele. Percebe como é conflitante? Ou o Ford é um gênio ou ele é um retardado. Ele não pode ser um gênio retardado, entendeu? Não tem como. E aí a resposta óbvia é sim, o Ford é um gênio e quem é retardado é quem defende essa burrice de que foi superprodução na crise de 29. Não foi. Enfim, mas a crise de 29 vai ser assunto do ano que vem. E de novo, quando tiver o assunto, vai estar aqui na descrição. Junto com a playlist, porque é meio que a trilogia, né? E como é que eu vou fechar a trilogia? Spoiler. 2025 eu pretendo fazer uma leitura comentada do Homem, Economia e Estado. Então eu vou fazer algo nunca antes feito. Ou pelo menos até no momento que eu estou gravando. Ninguém fez a leitura comentada desse livro. Espero que até 2025 continue assim, que aí eu vou ter algo inédito das minhas mãos. E isso vai acontecer. Então, inclusive, se você quiser ajudar eu a comprar o Homem, Economia e Estado, que não é nada barato, manda uma grana aí que já ajuda, que eu já vou começar a ler o livro, senão eu vou ter que ler a versão digital dele. Eu não sou muito fã de ler livro digital, gosto do livro aqui. Sou fã disso, desculpa. Sou meio saudosista. Mas vamos lá, seguindo aqui. Ora, estimular a demanda do consumidor tem sido o programa preferido dos intervencionistas há muitos anos, porque eles abaixam crédito, imprimem moeda, enfim. É basicamente assim que o governo incentiva. Geralmente, isso é feito pelo governo, seja com seu banco central inflacionando a oferta de moeda, ou quando incorrem fortes déficits. Olha o Brasil hoje, basicamente. Déficit pra caramba. Deixemos Rothbard com a lógica e o talento que lhes eram característicos. Vamos lá. Tá em inglês aqui, mas eu vou fazer a tradução aqui, porque tá na nota de rodapé. Na verdade, os déficits governamentais parecem ser ideais para a superprodução e baixo consumo. Pois, se o problema é uma produção elevada e ou despesas de consumo muito pequenas, então a solução é estimular um grande consumo improdutivo. E quem é melhor do que o governo, que por sua própria natureza é improdutivo e até mesmo contraproducente? Aí a citação da página 27 do Awesome Perspective, a History of Economic Thought, que é o livro que está sendo citado aqui constantemente. Mas vamos lá. Max Clausen, em artigo intitulado A Verdadeira Lei de Say e Não a Distorção Keynesiana, começa com uma citação do economista keynesiano Stephen Keynes. Keynes, além de não ter entendido, deturpou a lei de Say. Este é o legado mais duradouro de Keynes, um legado que deformou permanentemente toda a teoria econômica. De fato, Keynes deturpou a teoria original de Say, sua famosa lei de que os mercados sempre tendem ao equilíbrio, com o único objetivo de, ao atacar essa teoria de maneira deturpada, poder gerar uma revolução na ciência econômica. Segundo Keynes, toda a teoria geral é uma tentativa de refutar a lei de Say. Então, basicamente, o Keynes ele criou um espantalho, bateu nesse espantalho para poder tentar fundar a nova ciência econômica dele, tá? Que é bem desonesto intelectualmente. Portanto, a fim de justificar suas propostas intervencionistas, Keynes precisava refutar a lei de Say e o fez de forma moralmente condenável, porque a distorceu e a adulterou escandalosamente. Keynes afirma que Keynes se equivocou com sua interpretação da lei de Say e, ainda mais importante, esquivou-se quanto às implicações econômicas da mesma.
E vale ressaltar, como menciona Skousen, que Keynes é totalmente simpatizante da economia keynesiana. Como Keynes compreendeu mal a lei de Say ou simulou isso deliberadamente? Já na introdução da teoria geral, o Sr. Keynes afirma que a principal questão da macroeconomia estava na lei de Say. Aí aqui palavras do Keynes, John Maynard Keynes. Creio que, até uma época recente, a ciência econômica em todos os lugares tem sido dominada pelas doutrinas associadas ao nome de Jean-Baptiste Say. É verdade que sua lei de mercado já foi há muito abandonada pela maioria dos economistas. Porém, eles próprios ainda não se libertaram das suposições básicas criadas por Say, particularmente de sua falácia de que a demanda é criada pela oferta. No entanto, uma teoria baseada nessa suposição é claramente incapaz de atacar os problemas do desemprego e dos ciclos econômicos. Bom, esse artigo aqui que é citado, no caso do Mark Skousen, eu vou ver se eu consigo achar ele aqui e vou deixar ele na descrição, tá? Para ajudar vocês. Aí quem quiser ler com uma leitura complementar. Se eu não achar, enfim, vou deixar. Mas geralmente eu tento achar e deixar na descrição. Infelizmente, Keynes não foi capaz de entender, ou, se a entendeu, distorceu-a deliberadamente, o que é pior, a lei de Say. Ao afirmar incorretamente, segundo o Mill, que a lei reza que a oferta cria sua própria demanda, ele na realidade sugeriu que o objetivo de Say era dizer que qualquer bem ou serviço que venha a ser produzido será automaticamente comprado nos mercados. Logo, a lei de Say não poderia explicar os ciclos econômicos. Mas Keynes, além de não ser apegado a valores morais sólidos, era arrogante e abusado. Foi adiante e escreveu que a lei de Say pressupõe pleno emprego. E gerações de keynesianos vêm cometendo esse erro até hoje, embora dificilmente algo possa estar mais longe da verdade. As condições do desemprego não proíbem a produção e nem as vendas, pois ambas formam a base do aumento da renda e do aumento da demanda. Ademais, segue Skousen, a lei de Say serviu especificadamente de base para a teoria clássica dos ciclos econômicos e do desemprego. Como declarou Keynes, a posição dos economistas clássicos era que o desemprego involuntário não somente era possível, como na realidade ocorria frequentemente, e com sérias consequências para os desempregados. Aí aqui no top 4.3 vai ser discutido afinal o que é a lei de Say e não o que o Keynes deturpou dela. Então, vamos entrar aqui nesse tópico. Tópico 4.4, então, a lei de Say e a Tasse, a teoria austríaca dos ciclos econômicos. A lei de Say afirma que recessões não são causadas por insuficiência de demanda, tal como Keynes apregoava, mas sim por uma ausência de coordenação entre a estrutura da oferta, ou estrutura de capital, na linguagem austríaca, e a estrutura da demanda. As recessões começam quando os produtores percebem que erraram em suas estimativas sobre o que os consumidores querem consumir, o que faz com que os bens não vendidos se acumulem nos estoques. Então, a produção é reduzida, a renda cai e, só então, o consumo diminui. Keynes estava errado e Say estava correto, 133 anos antes. Portanto, a maioria dos livros trancafia a lei de Say na falsa proposição a oferta cria sua própria demanda. No mínimo, isso deveria ser ensinado como a oferta agregada cria sua própria demanda agregada, porque a alegação correta é de que não é a produção de commodity X que resulta necessariamente em uma demanda equivalente para X, mas sim que a produção de X leva a uma procura de produtos A, B e C, e assim por diante. A procura ou oferta de mercadorias leva ao consumo de mercadorias em geral. É certamente possível que exista ou uma falta ou um excesso de qualquer produto em particular, mas a superprodução ou a subprodução geral não pode ser mais do que um fenômeno momentâneo. Por seus próprios dispositivos, o mercado irá corrigir esses equilíbrios. Say acreditava, como os austríacos, nessa lei praxeológica. Então aqui, para entender uma questão aqui, para deixar alguma coisa mais esclarecida. Essa parte, o Say, ele já tinha muito de austríaco. Quando eu coloco aqui, por exemplo, a produção e oferta de mercadorias leva ao consumo de mercadorias em geral, é porque isso acaba gerando um efeito em cascata das pessoas consumirem mais coisas. Se você, por exemplo, aumentar a oferta de pão, por exemplo, vamos pegar lá, aumentou a oferta de pães. Tá, mas aí a galera vai comer pão com o quê? Pão com mortadela? A galera petista com certeza vai gostar. Mas e a galera não petista? Sei lá, vai comer pão com manteiga, pão com presunto e queijo. Então você vê que o aumento do pão aumenta outros produtos. Então isso quer dizer que é uma oferta agregada gera uma demanda agregada. É um exemplo para entender. Então assim, mas sim que a produção de X, ou seja, pão, vamos pegar aqui como exemplo,
levam à procura de produtos A, B e C. Ou seja, você pode ter, sei lá, de repente a galera gosta de tomar pão com café de manhã, então aumenta a procura por café, aumenta a procura por mortadela, queijo, presunto, salame, por exemplo, salsicha, de repente a pessoa quer comer pão com salsicha, então entenderam o ponto aqui, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Que essa parte é mais econométrica, assim, economês, né, vamos dizer, então tem que dar uma simplificada. Sai identifica dois meios pelos quais opera o processo de correção. Principalmente, ele argumenta que, se os indivíduos poupam parte da renda derivada da produção, na medida em que a reinvestem em trabalho produtivo, no conjunto, não há necessidade de diminuição da produção, renda ou consumo. Esse processo de reinvestimento é alimentado por diferenças nos lucros auferidos pelos empresários. Os bens que são relativamente mais escassos e, assim, experimentam preços crescentes, atraem investimentos adicionais, enquanto aqueles que são relativamente menos escassos e, assim, têm preços em queda, desestimularão investimentos. E mesmo se alguém entesourar ou enterrar dinheiro, o objetivo final é sempre empregá-lo em uma compra de algum tipo, por isso não pode existir demanda deficiente desde que os valores econômicos reais estejam sendo produzidos. Para que possam existir consumidores, primeiro deve haver produtores. Ou seja, isso aqui é uma coisa bastante interessante de se entender. Como assim? Primeiro consumidor, depois primeiro produtor, depois consumidor. Você consegue consumir um pão que não foi produzido? Pão sem ser produzido é só um monte de farinha, um monte de outras coisas. Então, para você consumir um pão, que é um bem de consumo, você precisa primeiro comprar o pão e ele precisa ser produzido para estar disponível para compra. Não adianta nada você chegar na padaria, aí você vai lá de manhã, será 7 horas da manhã, você quer comprar um pão quentinho, o padeiro olha para você e te entrega um saco de farinha e fala, faz o pão você mesmo. Não tem lógica, isso não é. Ele vai entregar o quê? Ele não vai entregar um saco de farinha, ele vai entregar aquele saco de farinha transformado em pão. E aí você compra o pão. Eu sempre gosto de usar o exemplo da padaria porque, assim, cara, é uma coisa muito simples que todo mundo que já viu esse vídeo já foi na padaria pelo menos uma vez na vida. Então é uma coisa que todo mundo consegue entender. Uma criança até um adulto. Tem com certeza uma criança, a mãe já fala, ei, moleque, vai na padaria. Então, é essa a questão. Ao longo de sua discussão sobre produção e consumo, Say afirma que a moeda é apenas um condutor neutro, através do qual a oferta agregada traduz-se em demanda agregada, que é o mesmo que dizer que o dinheiro é o agente de transferência de valores. O mecanismo de transmissão pelo qual as mudanças na oferta de dinheiro alteram os preços relativos dos bens e, portanto, redirecionam toda a estrutura interrelacionada de produção é um mecanismo desconhecido. Say também foi austríaco ao expressar um claro entendimento que é totalmente benéfica para a sociedade uma queda dos preços em geral, sempre que tais preços decrescentes são resultados de ganhos de produtividade. Para encerrar essa breve exposição sobre a verdadeira lei de Say, que tal recorremos às palavras de Mises proferidas em uma palestra nos anos 70, na Foundation of Economic Education. Então já é o Mises, já bem velhinho, já na casa dos 80 anos. Nota 101 aqui, a palestra está disponível. Ludwig von Mises sobre a quantidade de dinheiro necessário para uma economia. Ela está no mises.org.br, artigo 641. Eu vou também pesquisar esse artigo aqui e vou deixar para vocês na descrição, tá? Se não deixar na descrição, deixa no comentário fixado, alguma coisa assim, enfim. Deixa no comentário, alguma coisa. Mas geralmente eu vou deixar na descrição, então vou pesquisar aí para vocês, tá? Mas a referência é essa. Então vamos ler aqui. Aqui são palavras do Mises, tá? Não mais do professor Birata George Orwell. O mais sincero defensor e pregador da inflação em nossa época, Lord Keynes, estava certo do seu ponto de vista quando atacou aquilo que é chamado de Lei de Say. A Lei de Say é uma das grandes façanhas da teoria econômica. O francês Jean-Baptiste Say, na chamada Lei de Say, diz que você não pode aprimorar as condições econômicas simplesmente aumentando a quantidade de dinheiro na economia quando os negócios não estão indo bem, porque não há dinheiro suficiente. Não é porque não há dinheiro suficiente. O que Say tinha em mente, o que ele disse quando criticou a doutrina que deveria haver mais dinheiro na economia, era que tudo que alguém produz representa, ao mesmo tempo, uma demanda por outras coisas. Se há mais sapatos produzidos, esses sapatos serão oferecidos no mercado em troca de outros bens. A expressão a oferta cria demanda significa que o fator produção é essencial. Parar aqui para dar uma explicação. O que isso quer dizer aqui, essa parte? Vamos lá. Alguém produz representa ao mesmo tempo uma demanda por outras coisas. Vamos lá. Vamos voltar lá no exemplo do padeiro. Eu sempre gosto de usar o exemplo do padeiro porque é um exemplo simples. O padeiro está produzindo pão. Ele está vendendo pão para você e você vai lá e compra pão. Por que o padeiro está produzindo pão? Já parou para pensar nisso? Parece uma pergunta meio óbvia que você vai responder. Porque ele quer dinheiro. Beleza, por que ele quer dinheiro?
Ah, porque ele quer comprar outras coisas. Então, a produção dele, do padeiro, produzindo pão, ou seja, uma demanda, tudo que alguém produz representa ao mesmo tempo uma demanda para outras coisas. Ou seja, o padeiro está produzindo pão. Por que ele está produzindo pão? Porque ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro para quê? Para comprar arroz, feijão, manteiga, sei lá, pagar o aluguel da casa dele. Então, ou pagar a prestação da casa dele também. Então, a produção dele gera uma demanda para outras coisas. Entendeu? Porque ele vai pegar o dinheiro que ele ganha com a produção dele, que ele é bom, e, sei lá, de repente deu um pipoco na casa dele. Ele vai fazer o quê? Contratar um eletricista, porque ele não sabe fazer elétrica. Então, eis um exemplo. Então, espero que isso aqui tenha ficado claro para vocês pegarem essa parte para entender o que é a lei de Sai, porque isso aqui é muito importante, tá? O Keynes, ele... Meu Deus do céu. Que desgraçado que era o Keynes, cara. Que ser humano desprezível que era esse maldito inglês de merda que fez um monte de bosta pela ciência econômica. Deixa aí nos comentários, quem fez mais merda pela ciência econômica, Keynes ou Marx? Quem você votaria se tivesse que escolher assim, uma eleição? Quem foi o maior desgraçado que destruiu a ciência econômica, Keynes ou Marx? Deixa nos comentários. Vamos ter essa discussão aí. Eu, cara, sinceramente, dando minha opinião aqui nessa briga. Puta, é difícil, mas é que o marxismo ele já tá quase... Ele não é levado a sério academicamente, né? Assim, gente séria, né? Só os idiotas marxistas levam a sério eles mesmos. Então eu votaria no Keynes por causa do keynesianismo. Mas ser humano desprezível, Marx era mais. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Voltando aqui. Dessa forma... Peraí, não, voltando aqui, na verdade. A expressão a oferta cria demanda significa que o fator produção é essencial. Tá? Ia passar uma linha aqui. Expressada mais acuradamente, ele estava dizendo que a produção cria consumo, ou ainda melhor, a oferta de cada produtor cria sua demanda pelas ofertas de outros produtores. Olha lá o que eu falei. Você é um padeiro, deu um pipoco na sua casa. O que você vai contratar? Um eletricista. O eletricista é um produtor do quê? De reparos elétricos. É o que ele produz. Então, aí a sua oferta gera a oferta de outras coisas, entendeu? Sua demanda por outros produtores, né, no caso, pelas ofertas de outros produtores. Dessa forma, um equilíbrio entre oferta e demanda sempre existirá em termos agregados, embora Say reconheça que pode haver escassez e fartura em relação a produtos específicos. Em última instância, os bens não são trocados por dinheiro. O dinheiro é apenas um meio de troca. Os bens são trocados por outros bens. Você quer minhas maçãs? O que você me dá em troca delas? Say acreditava que a criação de mais dinheiro simplesmente cria inflação de preços. Mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade de bens. E se você aumentar a quantidade de dinheiro, você não estará melhorando a situação de ninguém, exceto daquele indivíduo ou daquele grupo de indivíduo para quem você dá esse dinheiro recém-criado. Esse indivíduo ou esse grupo poderá então comprar mais coisas, retirando mais bens do mercado, privando outras pessoas desses bens, piorando o bem-estar delas. Então, assim, na prática, aumentar o dinheiro não resolve. Porque é aquela velha pergunta. E até um professor lá do Hopiano. Como você discute com um keynesiano? Com um defensor da galera da MMT, essa galera maluca de imprimir moeda? É muito simples. O Hope ensina a gente como faz. Vou ensinar aqui vocês, pra quem não conhece o argumento do Hope. Você pergunta para o sujeito o seguinte. Tá, sei lá, fulaninha, está defendendo isso aí que tem que imprimir moeda. Beleza, moeda em última análise é papel. Se imprimir papel resolve o problema da pobreza, por que ainda tem pobreza? Porque imprimir papel é uma coisa muito fácil. É só você pegar uma impressora, começar a girar ali loucamente, ela vai vomitar um monte de papel escrito R$20, R$10, R$5, R$2, R$100, R$200. Olha só aqui, ó. Impressora maluca aqui, ó. Por que tem pobreza? Aí o cara vai vir com degradação teórica, não sei o que, vai começar a punhetação acadêmica dele. Aí você fala, não. Volta no foco da pergunta aqui, ó. Volta no foco da pergunta. Se imprimir papel gera riqueza, por que ainda tem pobreza? Você vai ver ele tiltar, basicamente. Porque keynesiano não tem resposta para essa pergunta mais simples, porque a teoria deles é uma bosta. Pra falar o português claro, é um monte de merda que não serve pra você limpar o rabo. Nem pra você limpar o rabo com a teoria de Keynes serve, porque é capaz do seu rabo ficar mais sujo do que estava antes. Porque isso é o keynesianismo. É basicamente um papel para limpar o rabo e cuidado, teu rabo pode sair mais sujo do que estava. Mas vamos lá. Creio que, depois do que escreveu Mises, citado por Skousen, não há nada a acrescentar. Perfeitamente, o professor foi bem sucinto aqui, porque
Acho que foi uma boa explicação. Se você ficou com dúvida ainda dessa parte da lei de SAI, marca esse tempo do vídeo aqui no comentário para eu saber, que eu vou tentar explicar de novo, vou conversar, trocar uma ideia, falar, pô, cara, não entendi isso aqui, tal. Explicar de novo, se você não entender, não tem problema, pergunta de novo, eu vou explicando até você entender. Isso aqui é muito importante para entender, porque quando eu for entrar no Ação, Tempo e Conhecimento, que vai ser a segunda parte dessa série, vai ser necessário entender isso. E depois, quando eu for entrar lá em 2024, só na Grande Depressão Americana, se você não entender a lei de SAI, aí você não vai entender nada. Então, por isso que eu estou fazendo primeiro essa leitura aqui dos proto-austríacos da Menger, depois o Ação, Tempo e Conhecimento, para depois eu pegar tudo isso aqui que está sendo aplicado, que está sendo ensinado, e aplicar isso na prática com a leitura da Grande Depressão Americana, que é onde basicamente todo esse conhecimento vai ser aplicado para uma situação real. A gente vai sair da divagação teórica para tipo, eis uma crise e eis os austríacos explicando essa, e eis porque seu professor de história que falou que o capitalismo causou a crise de 29 é um completo asno. Vai ser basicamente um tutorial de como refutar seu professor de história da 7ª série. Mas vamos lá. 4.5, tópico, né, empreendedorismo, capital e juros. Adam Smith excluiu do pensamento econômico a importante figura do empreendedor, como praticamente todo economista faz, né, com exceção dos austríacos. Mas SAI, por estar sempre preocupado com o mundo real e não com situações de equilíbrio de longo prazo, trouxe-a de volta ao palco. Não tão fortemente quanto Cantillon e Turgot, mas o suficiente para que continuasse, embora de modo irregular, no pensamento econômico continental, porém ainda ausente do mainstream dominante do classicismo britânico. O que esses empresários fazem na visão de SAI? A resposta é que usam sua indústria, ou em linguagem moderna, seu trabalho, para organizar e dirigir os fatores de produção, de modo a alcançar a satisfação de necessidade dos consumidores. Mas não são meros gerentes, são previsores, avaliadores de projetos e que se arriscam voluntariamente. SAI usa a palavra capital um tanto confusamente, com duplo sentido, para significar, segundo o contexto exige, a. de bens de capital, que são parte integrante da produção de novos bens finais, tal como na abordagem austríaca, ou b. o capital financeiro, visto como o funding da empresa. Os primeiros são o resultado de algum processo de produção mais indireto e, quando combinados com a indústria do empreendedor, geram lucros ou prejuízos, ou seja, na linguagem austríaca, a estrutura do capital da economia. O segundo é o resultado de poupar uma parte da renda da atividade produtiva ganha no passado e gerar recebimento de juros. Então, basicamente, a galera que tem dinheiro e tipo, fica investindo em negócios esperando ter um retorno, ou simplesmente deixa o dinheiro parado no banco porque está esperando receber uma grana na poupança, alguma coisa nessa linha. SAI era favorável ao empreendedorismo como força motriz das alocações e ajustamentos da economia de mercado. Ele resumiu suas ideias sobre o mercado afirmando que os desejos dos consumidores determinam o que será produzido. O produto mais procurado é de maior demanda, e o que tem maior demanda gera maior lucro para a indústria, capital e terra que, portanto, são empregados na obtenção desse produto em particular, de preferência, e vice-versa. Quando um produto experimenta queda em sua demanda, há uma queda no lucro para a indústria, capital e terra, e isso pode levar o produto a deixar de ser fabricado. A partir de sua análise do capital, empreendedorismo e mercado, SAI conclui ser o laissez-faire o melhor sistema econômico. Os próprios produtores são os únicos juízes competentes de transformação, exportação e importação desses vários produtos e matérias-primas, e cada governo que interfere, cada sistema calculado para influenciar a produção, só pode fazer o mal, que nas palavras do SAI, tá? A análise de SAI das taxas de juros é, em muitos aspectos, notoriamente austríaco. Primeiro porque ele percebe que a taxa de juros não é o preço do dinheiro, mas o preço do crédito, ou capital emprestado, o que torna falso afirmar que a abundância ou escassez de dinheiro regulam a taxa de juros. Naturalmente, ele pensava na taxa de juros real e não na taxa nominal ou de mercado. Ele também viu claramente que as taxas de juros devem incluir algum prêmio de risco, como uma espécie de seguro para proteger de perdas devidas a defaults. Esse prêmio de risco será muito grande quando, por exemplo, são impostas leis para que os credores não tenham nenhum recurso legal contra devedores calouteiros. Além disso, SAI identifica o fato que há diferenças de risco político entre as nações, que levam a ordem internacional de taxa de juros nominais. Por exemplo, digamos que você seja um investidor, mas você seja um investidor muito burro e você decida emprestar dinheiro para a Argentina e para o Brasil. Qual é a chance de algum governo retardado de esquerda assumir o poder na Argentina e no Brasil e roubar seu dinheiro? Bom, na Argentina agora essa chance não existe, porque a gente tem o Milei lá presidente. Então é muito provável que talvez nesse momento investir na Argentina seja uma boa ideia. Não que eu estou dizendo para você investir na Argentina, esse não é um canal de investimento, deixando claro. Mas investir no Brasil sob o Lula,
Amigão, é bom você investir no Brasil do Lula aí se você tiver acesso, sei lá, uma fábrica de Rivotril aí pra tentar tancar o Brasil, porque sóbrio você não vai conseguir não, tá? Então, já deixando avisado aí. Mas lembrando, esse não é um canal de investimento. Em termos de política pública, SAI adota a mesma postura no que diz respeito aos mercados de crédito, ou seja, o Estado não deve se intrometer. A taxa de juros não deveria ser controlada pelo Estado ou determinada por lei, tais como os preços do vinho, do ninho ou de qualquer outro produto. É incrível como o SAI tem um pensamento mais avançado do que muito idiota diplomado aí com diploma de economia debaixo do braço. Fica falando, ai não, o Estado tem que controlar os juros, ai que não sei o que, não, a taxa de juros está alta, tem que abaixar. Quantas tretas a gente viu por causa de algum idiota desse nesse ano, né, 2023, quando está sendo gravado, porque simplesmente o Tachad queria abaixar a taxa de juros na manha e o Roberto Campos Neto segurando a taxa de juros alta, porque, cara, é Brasil. Se você é burro bastante para colocar dinheiro no Brasil, pelo menos você tem que colocar dinheiro no Brasil sendo bem pago em juros, porque senão por que você colocaria dinheiro nesse esgoto que a gente ousa chamar de país, né? Pelo menos você coloca dinheiro com taxa alta, que você recebe bastante pela loucura, psicopatia ou, sei lá, auto-ódio, capacidade de se odiar bastante que tem de quem coloca dinheiro nesse país. Mas enfim, vamos lá. Tópico 4.6, valor e utilidade. Para a SAI, o valor é fundamentado na utilidade, que é a propriedade que um bem ou serviço possui para satisfazer algum desejo humano. Esses desejos e as preferências, expectativas e costumes que estão por trás deles devem ser tomados como dados pelo analista. A tarefa do economista é raciocinar sobre tais dados. SAI é mais enfático em negar as alegações de Eden Smith, David Ricardo, Malthus e outros de que a base de valor é o trabalho. Outro componente é o cerco de sua obra. As duas categorias de valor para SAI são valor de troca e valor de uso. O valor de trocas encontra-se no domínio da economia porque é uma medida que é preciso dar-se a fim de adquirir um bem no mercado. Em termos econômicos, o único critério justo do valor de um objeto é a quantidade de outras commodities em geral que podem ser facilmente obtidas por ele em troca. Tais bens que possuem valor de troca hoje serão chamados de bens econômicos, mas SAI os denomina de riqueza social. Em contraste, algumas coisas como o ar, a água e a luz do sol possuem apenas valor de uso, pois estão presentes em abundância, de maneira que não podem possuir um preço. Estes bens são modernamente conhecidos como bens livres, mas SAI os denominava de riqueza natural. E assim, depende, porque não dá para chamar a água de bem livre, porque você precisa pagar para ter um serviço de água na sua casa, né, para chegar água na sua casa. A não ser que assim, você tenha um fornecimento de água de um rio ali, que você consiga tirar a água do rio, purificar e usar para consumo. Aí você não está pagando por isso, né? Só está tendo trabalho de arrumar ali a água, né, para ficar bebível, né, vamos dizer assim. Infelizmente, aderindo a essa taxonomia de valores, SAI incorre em erro ao concluir que, como a medida do valor econômico de um bem é precisamente o seu preço de mercado, então todas as transações de mercado devem envolver a troca de valores iguais e isso, é claro, implica que nem compradores, nem devedores, nem vendedores ganham. Ou, em outras palavras, todas as transações de mercado são um jogo de soma zero. Quando o vinho espanhol é comprado em Paris, igual valor é realmente dado para igual valor. A prata paga, o vinho recebido, são dignos um do outro. Os austríacos são inflexíveis em sustentar que os intercâmbios, enquanto são voluntários, devem ser mutuamente benéficos em termos de utilidade esperados por cada um, o comprador e o vendedor. Se não for esse o caso, então por que o comprador e o vendedor concordariam em negociar? Para dar um exemplo simples, vamos voltar lá para o exemplo da padaria. O que isso quer dizer? Para o SAI, você chegou na padaria e você trocou, sei lá, R$2 por, sei lá, 3, 4 pão, vamos dar um exemplo, 3, 4 pães, é a mesma coisa. Você valoriza tanto aqueles R$2 quanto os 3, 4 pães ali que você está comprando. Para os austríacos, não. Quando você faz uma troca, desde que seja voluntária, né, não é tipo você sendo coagido a fazer isso, ela é uma declaração de uma diferença de valoração. Você valoriza menos aquele dinheiro que você está cedendo para o padeiro e mais o pão que você está recebendo do padeiro. E o padeiro, ele vai na via oposta. Ele valoriza mais o dinheiro que você está cedendo para ele do que o pão que ele tem, porque inclusive é o objetivo dele, produzir um monte de pão e ele quer vender pão mesmo porque é o trabalho dele. Então, é basicamente isso que quer ser dito aqui, tá? Mas vamos lá. Tópico 4.7, tributação.
Em nenhum outro ponto o radicalismo de Say é mais evidente do que em sua crítica à intervenção do governo na economia. Sucintamente, ele declara que o alto interesse e a busca de lucros é o que empurram os empresários em relação à satisfação da demanda do consumidor. Nesse aspecto, o Say dá até para chamar ele de um pouco randiano, tá? Fazendo um anacronismo histórico aqui, né? Porque a teoria da Ayn Rand não estava, mas você joga isso aqui para um randiano, ele vai falar que é isso mesmo. E eu, como um alinhamento moral randiano, concordo mesmo. Vamos lá. Aí, palavra aqui do Say, né? A natureza dos produtos é sempre regulada pelas necessidades da sociedade. Portanto, a interferência legislativa é completamente supérflua. Voltando às palavras do professor Birata Jorge Ora aqui. Que economista austríaco poderia discordar dessas afirmações? Nenhum. Seus comentários sobre uma série especial de atos legislativos são muito instrutivos. O primeiro dos atos de navegação britânicos foi aprovado em 1581. Os atos foram reforçados em 1651 e 1660. E o último não foi revogado até 1849. Seu propósito era reservar o comércio internacional exclusivamente para os proprietários de navio da Marinha Mercante Britânica. Say argumenta então que tal monopolização do transporte comercial diminui a riqueza nacional da própria Grã-Bretanha, porque muitas vezes reduz os lucros dos mercadores que transportam seus produtos ao mercado. Hoje, há muitos escritores que insistem que as altas taxas de impostos e os altos níveis concomitantes de gasto do governo de alguma forma fazem com que uma sociedade seja mais próspera. Naturalmente, Say compreendia o erro dessa proposição, a despeito do fato de que, do ponto de vista estatístico, a prosperidade e a tributação podem ser correlacionadas positivamente, já que os governos arrecadam mais quando os negócios privados vão bem. Ele, porém, com lógica irretocável, explica que tais afirmações cometem o erro de inverter causa e efeito. Ou seja, o homem não é rico porque ele paga muitos tributos, mas sim ele é capaz de pagá-los, em grande parte, porque ele é rico. Então, é aquela velha coisa. Vamos taxar os ricos. Beleza, você taxa o rico consegue tancar o imposto. Consegue. Mas chega uma hora que ele simplesmente vai embora porque o imposto fica intancável. Então quer dizer que assim, a gente vai aumentar imposto no rico e ele aguenta? Mais ou menos. Ele pode simplesmente ficar incomodado, meter o pé. Mas então a sociedade é rica porque ela paga muito imposto? Não. Ela paga muito imposto porque ela é rica. Não, ela é rica porque ela paga muito imposto. Tem uma questão aí. Mas seguindo, Say não hesita em identificar os gastos do governo como consumo improdutivo e a excessiva tributação como uma espécie de suicídio. Outro elemento austríaco. Na verdade, isso aqui é mais um elemento libertário, né? Porque não totalmente austríaco, porque existem liberais austríacos, tá? Não é todo mundo. Pensa assim, todo mundo da escola austríaca é libertário. Não, Hayek era liberal e dos mais soças, eu diria. Então não é todo mundo. Até o próprio professor Biratan Jorge Orwell, ele é um liberal minarquista, mas é um liberal minarquista austríaco, não um liberal minarquista, sei lá, tipo da linha dos caras do MBL lá. Eu sou um minarquista. Tá, beleza, o que você defende que o Estado faça? Saúde, segurança, educação, transporte, lazer, cassino, sei lá, chantagem, crime organizado, enfim. Aí você fala, caralho, então você quer que o Estado faça tudo? É mais ou menos isso. Então, essa galera não. Já, assim, os liberais austríacos mano, o Estado tem que cuidar um pouco ali das regras do jogo para não ter nenhum abuso de um indivíduo contra outro, e segurança e leis e só, nada mais. Só, garantir uma equidade na aplicação das leis. A galera liberal austríaca é mais nessa linha. Entendeu? Embora é aquilo, né? Ainda existe a inconsistência que se você dá ao Estado o monopólio da segurança e o monopólio da criação de leis, na prática ele tem todos os outros monopólios porque é só ele abusar dos dois. E aqui, spoiler, sempre acaba acontecendo. Mas vamos lá, seguindo. É verdade que Say ou negligenciou ou interpretou mal determinados pontos da teoria dos economistas austríacos. Ele não acredita que as trocas de mercado representam ganhos de utilidade para o comprador e o vendedor, não vê a relação entre taxas de juros e preferência temporal, e não oferece nenhuma teoria dos ciclos de negócios. Mas, por outro lado, ele está ciente das limitações de investigações estatísticas, é muito favorável à moeda commodity e ao free banking, sabe que os empresários e a acumulação de capital são essenciais para o avanço econômico, identifica corretamente regulamentação governamental e tributação como ameaças à prosperidade e, na verdade, até mesmo como ameaça à própria sociedade civil. Rothbard, nota 102, Economistas clássicos, Awesome Perspective of History of Economic Thought, página 40, então uma perspectiva acerca da história do pensamento econômico, é o livro, é a página 40.
Observa que, ao contrário de quase todos os outros economistas, Say tinha uma visão espantosamente perspicaz sobre a verdadeira natureza do Estado e de sua tributação. Em sua obra, não há busca contínua para algum Estado verdadeiramente voluntário, nem qualquer ponto de vista de que o Estado possa ser como uma organização semi-empresarial e prestadora benigna de serviços a um público grato por seus inúmeros benefícios. Pelo contrário, Say viu claramente que os serviços governamentais são usados indubitavelmente para si mesmos e para seus favoritos, e que todos os gastos do governo são, portanto, gastos de consumo pelos políticos e pela burocracia. Isso aqui é um insight bem libertário dele, não diria nem austríaco, é bem libertário, porque de fato o governo ele rouba você para poder gastar com ele mesmo. É só você olhar, tipo, para onde que vai o seu imposto? Olha, eu tenho certeza que parte do seu imposto foi para o Lula macetar a Janja em alguma suíte premium aí de algum hotel lá fora, que provavelmente é algum país que você nunca vai visitar, porque você paga imposto pra caralho pro Lula macetar a Janja fora do Brasil. E também você não vai passar nem perto daquele hotel se você for para aquele país por algum dia, porque simplesmente ele é caríssimo. E é hotel só para reis e imperadores e ditadores, tipo, por exemplo, o Lula aqui é praticamente os três, né? Mas vamos lá. Ele também notou que os recursos fiscais para os gastos públicos são extraídos por meio de coerção, em detrimento do público pagador de impostos. Nisto, além de antecipar o insight austríaco, ele também antecipou as análises de James M. Bushman e dos demais teóricos da Public Choice. Say tem muito a oferecer a qualquer leitor, seja austríaco ou não, seja economista ou não. Ele viu muitos imporem verdades importantes com clareza e escreveu a respeito deles com paixão e lucidez. Certa vez referiu-se à economia como esta bela e, acima de tudo, útil ciência. E sem dúvida deixou a economia mais bela e mais útil do que aquela que tinha encontrado. Bom, com essas belas palavras aí do professor Biratan Jorge Orwell, referindo-se ao Say, dizendo que ele deixou a economia mais bonita do que quando ele encontrou, né? Mais bela, né? A palavra exata que ele usa. Vamos ao tópico 4.8, que trata de direitos de propriedade. Vamos ver o que Say tinha a dizer a respeito disso. Sobre este tema, Say foi extremamente austríaco. Não há segurança de propriedade onde uma autoridade despótica pode apropriar-se da propriedade do objeto contra o seu consentimento. Também não há tal segurança onde o consentimento é meramente nominal e ilusório. E mais, a propriedade de um homem tem em sua própria indústria trabalho. É violada sempre que é proibido o livre exercício das suas faculdades ou talentos, exceto até um ponto em que elas iriam interferir com os direitos de terceiros. Então, isso aqui é um ponto muito... Eu não diria nem austríaco, na verdade. Isso aqui é um ponto bem libertário. Porque assim, cara, você pode fazer o que você quiser com a sua propriedade privada? Pode, num certo limite. Eu vou dar um exemplo besta aqui, mas um exemplo simples. Digamos que você seja dono de um rio. Pra pegar uma coisa que é fácil de vocês entenderem. Beleza. A pessoa lá é dona de um rio e ela decide assim, cara, o rio é meu, então eu vou poluir mesmo isso aqui, sei lá, vou jogar esgoto, vou jogar dejeto químico, eu vou jogar um monte de porcaria aqui no rio porque eu quero, porque o rio é meu, eu posso fazer o que eu quiser, é minha propriedade, né? Mas aí a pessoa começa a fazer isso e ela, sei lá, contamina o solo de uma fazenda que fica na beira daquele rio. E aí? Você pode fazer o que você quiser ou na prática não porque está dando um problema? Não, você não pode porque você está usando a sua propriedade de maneira que está interferindo na propriedade de terceiros. Então você não pode fazer isso. Por exemplo, você não pode... outro exemplo besta aqui. Você está fazendo uma festa, sei lá, 4 horas da manhã com som alto e os vizinhos não conseguem dormir por causa disso, porque as ondas sonoras que você está produzindo na sua casa estão invadindo a casa deles. Isso também é um outro exemplo de você usando sua propriedade privada de uma maneira que está interferindo na de terceiros, portanto é antiético. É ilícito usar a propriedade dessa forma, não pode fazer. Mas assim, se você quiser fazer qualquer outra coisa desde que não interfira na propriedade de terceiros, você é livre para fazer isso. Então nesse aspecto o Say, ele é bem alinhado aos libertários, tá? Não é nem aos liberais austríacos, é mais a gente mesmo, a gente libertário. Então vamos lá. Para o autor, a propriedade privada e as liberdades individuais são fatos reconhecidos e irrefutáveis que a ciência da economia política deve supor e sem os quais a economia do mundo real não pode funcionar. Então assim, de novo o Say acerta, porque o argumento da propriedade privada ele é de fato irrefutável. Para essa parte, eu não vou entrar muito no argumento ético aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, e ele já está bastante longo, como eu avisei no começo que ele seria. Eu vou deixar aqui como uma sugestão de leitura comentada para vocês também uma outra leitura que eu fiz aqui no canal, que é a leitura comentada do livro
Esqueci o nome do livro agora. Uma teoria do socialismo e do capitalismo. Fugiu o nome do livro, desculpa. Se você não quiser ver o vídeo inteiro, a playlist inteira, que ela é bem longa, acho que são 42 ou 40 partes, eu não lembro agora. É bastante coisa, mas pelo menos eu recomendo fortemente que você dê uma olhada na parte do capítulo 7, que é quando o Hope, que é o autor do livro, discute a parte da teoria ética dele. Se eu não me engano, acho que são 4 ou 5 partes, eu não lembro, já faz um tempo que eu fiz, mas enfim, tá tudo organizadinho com as thumbs e tal, então é só você clicar. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição também, então vai lá e pelo menos acompanha o capítulo 7 em específico, para você ter uma noção um pouco maior disso, uma discussão mais aprofundada. Não vou entrar aqui porque senão eu poderia ficar 40 minutos só falando sobre isso e talvez eu não conseguisse explicar adequadamente ainda. Mas vamos lá. Essa posição do economista francês é a que deve ter irritado profundamente Marx, a ponto de este, para contestá-la, substituir a lógica dos argumentos pela ilógica dos xingamentos, no intuito de desmoralizá-la. Bom, comunista tiltado começa a xingar quem refuta eles. Onde é que eu já vi isso mesmo? Na internet, tipo, literalmente qualquer comunista quando é refutado tilta e começa a xingar as pessoas. Vocês veem, até o fundador da dementice deles era assim. Por que eles não seriam? São seus seguidores. Tal como muitos de seus adoradores, nossos contemporâneos, o que Marx fez ao invés de procurar refutar a lei de Say cientificamente, foi apelar para recursos similares às palavras de ordem que se tornaram tão comuns em manifestações públicas e até em universidades. Bom, vamos ao tópico 5 aqui. O tópico 4.8 aqui é bem curto, então já pulo aqui para o 5. Esse aqui é uma discussão mais interessante, tá? Ele se chama As Controvérsias, Sismondi, Ricardo, Malthus e o Contexto Histórico da Época. Então, basicamente, é uma discussão sobre o que estava acontecendo. E sim, o Malthus é aquele idiota lá que disse que a humanidade ia morrer de fome e tal. Então, tem essa questão. Vamos lá. Em interessante artigo intitulado Say, Sismondi e o Debate Continental sobre os Mercados, o professor Rogério Artmar, da Universidade Federal do Espírito Santo, relata o debate travado entre Say e Jean-Charles Leonard Sismondi, que viveu entre 1773 e 1842, um economista suíço e crítico severo da Revolução Industrial e do capitalismo, embora não chegasse a ser um socialista rígido, a respeito da possibilidade de saturação geral dos mercados no contexto histórico da Europa continental do início do século XIX, destacando as particularidades da experiência francesa de industrialização. O debate entre Say e Sismondi, segundo Atman, pode ser interpretado, e aqui são palavras do professor Atman, tá? Pode ser interpretado como um desdobramento, no âmbito da teoria econômica liberal, do legado político da Revolução Francesa, mais precisamente do princípio expresso desde cedo pelo Abade Sieyès de constituir-se o terceiro Estado na própria nação. Fiéis a esse preceito maior, tanto Say quanto Sismondi viriam a apregoar o livre comércio e a abominar o consumo improdutivo de todas as ordens, fosse ele do governo ou da nobreza. Distanciavam-se eles, assim, de qualquer ligação com as doutrinas econômicas pré-revolucionárias, a saber, o mercantilismo e a fisiocracia, desqualificadas como produtos do antigo regime monárquico. Essa confluência política entre ambos, todavia, encerrava profundas divergências teóricas na interpretação do melhor caminho a seguir pela sociedade francesa. No juízo de Say, a industrialização representava a possibilidade de um futuro mais promissor para todos, o acesso à civilização moderna proporcionado pela proliferação em larga escala dos produtos e, por conseguinte, das necessidades. Sismondi, ao contrário, embora sem jamais fazer concessões às teses socialistas ou aos economistas heréticos de seu tempo, enxergava no capitalismo uma etapa histórica única na qual o aumento dos poderes produtivos do capital havia sido alçado à condição de prioridade absoluta, em detrimento das condições de vida e da capacidade de consumo dos verdadeiros artífices da riqueza social. Esse artigo é o artigo citado aqui, no Debate Continental dos Mercados, o Say do Sismondi. Ele está na Estudos Econômicos, volume 39, número 2. Eu vou ver se eu consigo achar esse artigo na internet, e se eu achar, aqui na descrição é onde eu sempre deixo esses artigos, leituras complementares, enfim, coisas que complementam o capítulo. Mas vamos lá. Voltando às palavras agora do professor Bertrand Georgiori. Contudo, o debate mais famoso de Jean-Baptiste Say foi com Thomas Malthus, 1766-1874, um dos mais burros seres humanos que já existiu. A argumentação contundente de Say, em 5 cartas, provê respostas às visões malthusianas negativas acerca do impacto do aumento da população sobre o bem-estar dos trabalhadores e fornece uma popularização de suas ideias econômicas. Em curto e elucidativo artigo, William L. Anderson analisa a lei de Say desde os tempos que o Traité foi publicado até os dias atuais. Traité, para quem não lembra, é o principal livro do Say.
Boa parte da discussão econômica entre Ronald Reagan e Jimmy Carter na campanha para as eleições de 1980 nos Estados Unidos, segundo Anderson, foi centrada na Lei de Say. Thomas Malthus contestou a Lei de Say em 1820 como uma peça que foi rapidamente respondida por David Ricardo. No entanto, Thomas Sowell, em 1985, escreveu que o ataque mais virulento veio de Karl Marx, que declarou a Lei de Say um absurdo, um balbuciar infantil, uma conversa oca lamentável, uma evasão insignificante, e chamou de Say de chato, fútil, miserável, imprudente e uma farsa. Apesar de todos esses elogios de Marx, no entanto, a maioria dos economistas do século XIX foram convencidos pela lógica de Say e geralmente aceitaram a doutrina do francês. Já naquele tempo, o xingamento eram os argumentos de quem não tem argumentos. Então, basicamente, marxistas xingando gente que refuta eles, né? Como eu disse, nada de novo, é só marxistas e não marxistas, né? Idiotas birrentos que xingam as pessoas quando são refutados. Mas vamos lá. Seguindo, Sowell, né, o Thomas Sowell, economista muito famoso, está vivo até hoje, inclusive, em 1994 escreveu que no sistema clássico a lei de Say envolve... Só confirmar se estou na página certa. Ah, tá, tô certo. Envolve 6 proposições principais. E são elas. 1. Os pagamentos totais recebidos pelos fatores utilizados para a produção de um determinado volume ou valor de produto são necessariamente suficientes para comprar esse volume ou valor de produto. 2. Não há nenhuma perda de poder de compra em qualquer lugar na economia. Em outras palavras, nenhum leakage keynesiano, pois as pessoas poupam apenas na medida de seu desejo de investir e não de guardar dinheiro além do necessário para suas transações no período atual. 3. O investidor é apenas uma transferência interna e não uma redução líquida de demanda agregada. 4. Em termos reais, a oferta é igual à demanda, uma vez que cada indivíduo produz apenas por causa de sua demanda por outros bens. De novo, isso aqui é uma coisa para vocês entenderem. Volta lá no exemplo que eu sempre dou, padeiro. O padeiro está produzindo pão, certo? Mas por que ele está produzindo pão? Porque ele precisa vender os pães que ele produz, para poder comprar outras coisas. Sei lá, para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar arroz, para comprar feijão, para comprar sapato, para comprar eletricidade, né? Pagando a companhia de eletricidade. Então, isso aqui que ele coloca produz apenas por causa da sua demanda por outros bens. Ele produz o pão dele para ele poder pegar outros bens, pegar dinheiro e trocar por outros bens. Então, da mesma forma que o cara que produz sapatos, ele vai comprar pão do padeiro porque é assim que funciona a sociedade. Ele produziu um monte de sapato porque ele quer vender sapato, né? A forma que ele encontrou de ser produtivo e colaborar com a sociedade. Vamos lá. 5. A maior taxa de poupança vai causar uma maior taxa de crescimento subsequente do produto agregado. 6. Desequilíbrios na economia podem existir apenas porque as proporções internas do produto diferem de um mix de preferência do consumidor, e não porque a produção é excessiva no agregado. Como Sowell aponta, até mesmo os críticos concordam com as 3 primeiras proposições. Foram as 3 últimas que criaram a controvérsia. Aqui deve também ser notado que a última proposição ajuda a formar a base para a teoria austríaca dos ciclos econômicos, conforme descrita por Mises, Hayek e Rothbard. Portanto, o famoso capítulo 15 do Traité, que de novo é o livro mais famoso do Say, em que Say explica a lei dos mercados, sempre foi motivo de aceitação e também de refutação, como até hoje acontece. Mas o que dizer da controvérsia entre Say e Malthus, cuja teoria pessimista previa que a população cresceria a taxas geométricas, enquanto os meios de subsistência cresceriam a uma taxa aritmética, sendo, portanto, o futuro assombrado pela escassez. Malthus escreveu a David Ricardo em uma carta: a demanda efetiva consiste em 2 elementos: o poder de compra e a vontade de comprar. A nação deve, certamente, ter o poder de comprar tudo o que produz, mas posso facilmente imaginar que não tenha a vontade. Malthus era um clérigo inglês que ganhou fama por seu ensaio sobre a população, de 1798, no qual previu que a taxa de crescimento da população iria ultrapassar o aumento do fornecimento de alimentos, levando à fome em massa, como escrevemos linhas atrás. E ele foi refutado por basicamente a realidade. Então, Malthus não... As doideiras dele foram refutadas, mas enfim, malthusianos ainda estão por aí. Você quer um exemplo de um vilão malthusiano? Então, lembra lá o Thanos, lá, Vingadores, a última vez que a Marvel fez algum filme que presta, salvo raras exceções, tipo o Homem-Aranha 3 lá, o Sem Volta Pra Casa? Então, o Thanos, o vilão Thanos, ele é o perfeito arquétipo do que é um malthusiano. Ele, na prática, é praticamente um malthusiano roxo. Thomas Malthus roxo, basicamente. É ele. Bom, vamos lá. Ao contrário de Smith, que era preocupado com a produção, Malthus escolheu a questão da distribuição para enfatizar.
A noção de pessoas que não têm vontade de consumir era certamente estranha para os postulados da economia clássica. Smith havia argumentado que as pessoas desejam ficar materialmente melhores do que estão em seu estado atual. No entanto, em decorrência dos efeitos da Revolução Industrial, que provocou deslocamentos maciços de camponeses para as cidades, houve especulações sobre o futuro dos trabalhadores, o que levou à Lei de Ferro dos Salários, de Ricardo. Nome, aliás, que Ricardo não deu à sua teoria. E ao ensaio de Malthus sobre a população. É muito importante atentarmos para o contexto histórico daqueles tempos que se seguiram a dois dos mais importantes acontecimentos da história da civilização, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa de 1789. Então, de novo, o professor chamando para entender o contexto histórico e que as pessoas estavam pensando aquilo. Duas grandes mudanças na sociedade tinham acontecido. O rei da França tinha basicamente sido decapitado, que é bela moral, e depois ainda tinha a questão da Revolução Industrial, que estava tirando gente do campo, jogando para a cidade e aumentando a produtividade do trabalho e, consequentemente, um massivo crescimento econômico e de população que a humanidade nunca tinha visto. Vamos lá. E a teoria econômica não poderia mais ser a mesma de antes. No início do século XIX, na Grã-Bretanha, a grande classe média que agora domina os países industrializados era quase inexistente. As disparidades entre ricos e pobres eram muito maiores do que são hoje, e os economistas estavam incertos sobre a forma como... Deixa eu pulei página demais aqui. Os trabalhadores se sairiam depois que a produção aumentou com a Revolução Industrial. Alguns, como Malthus e Ricardo, acreditavam que os trabalhadores viveriam sempre em níveis de subsistência, pois sua maior produtividade seria minada por sua capacidade de produzir famílias cada vez maiores. Deve-se acrescentar que, embora a base original para a Lei de Ferro tenha vindo de Malthus, Ricardo foi mais dogmático sobre seus efeitos determinísticos do que Malthus. Além disso, o velho argumento da época mercantilista da utilidade e da pobreza não tinha sido totalmente enterrado. Os trabalhadores, Malthus argumentou, podem ser satisfeitos com uma vida de comida simples, roupas mais pobres e casas mais humildes. E aqui a referência a isso é trabalho e as correspondências de David Ricardo para Malthus, página 100 e... página 9, na verdade, para quem quiser a referência. Se isso fosse verdade, então os trabalhadores, ao se tornarem mais produtivos através da industrialização, provavelmente consumiriam menos do que aquilo que produziam. Isso seria deixar as pequenas classes altas com o fardo de consumir esse excedente, algo que Malthus duvidava que pudesse ocorrer. Outra base de crítica de Malthus era sua crença de que as trocas nem sempre envolvem mercadorias por mercadorias, uma vez que também poderão ser trocadas por serviços. Mercadorias, observou ele, não eram figuras matemáticas, mas sim algo existente para satisfazer desejos humanos. Se os desejos estavam saciados, mas ainda existia renda extra, então iria ocorrer um excesso. Adam Smith tinha escrito sobre a demanda efetiva, que diz ser baseada na capacidade de alguém para comprar um bem. Usando o exemplo do pobre e do treinador, ele observou que alguém poderia exigir alguma coisa, mas se não tivesse os recursos para comprar esse bem, em seguida, então não existiria demanda efetiva. Na opinião de Malthus, a demanda efetiva, que ele chamou de factual demand, também envolve a vontade de comprar alguma coisa. Enquanto Smith aplicou um teste de meios para a demanda, Malthus acrescentou o desejo. Em outras palavras, alguém pode ter a capacidade de comprar um bem ou serviço, mas se ele não o desejar, então a demanda será inexistente. Enquanto a análise de Malthus é quase controversa do ponto de vista econômico, o clérigo viu algo economicamente sinistro se os ricos não consumissem bens suficientes para evitar um excesso de oferta. David Ricardo refutou com sucesso a tese de Malthus, pelo menos para a satisfação da maioria dos economistas do século XIX. Como sai, ele baseou sua refutação, em 1817, sobre a ideia de que as pessoas produzem não por razões de produção, mas por razões de consumo. Nenhum homem produz a não ser com o objetivo de consumir ou vender, e ele nunca vende, a não ser com a intenção de comprar algum outro produto, que pode ser imediatamente útil para ele, ou que pode contribuir para a produção futura. Ao produzir, então, torna-se necessariamente ou consumidor de seus próprios bens, ou comprador e consumidor dos bens de qualquer outra pessoa. Então isso aqui é basicamente, nas palavras do David Ricardo aqui, o que eu já venho colocando, que é o exemplo do padeiro. O padeiro produz pão para poder comprar sapato. O sapateiro produz sapato, ou arruma sapato, por exemplo, para poder comprar arroz, feijão. Então todo mundo tem uma demanda por outras coisas, por isso que as pessoas trabalham e utilizam um meio de troca para isso, que é o dinheiro, basicamente. Bom, vamos seguir aqui. Ricardo, como Say e outros economistas clássicos, não acreditava que poderiam ocorrer glutos, mas em vez disso considerou que tais glutos eram apenas temporários
e proporcionais à natureza, em vez de serem gerais, como Malthus afirmou. Ele observou: os homens erram em suas produções, não há deficiência de demanda. Ricardo também escreveu: muito de uma determinada mercadoria pode ser produzido de tal modo que pode haver um tal excesso no mercado para não pagar o capital despendido sobre ela, mas isso não pode ser o caso no que diz respeito a todas as mercadorias. E aí, seguindo aqui, a controvérsia Ricardo-Malthus é um dos capítulos mais interessantes da história da escola clássica. Ricardo usou um argumento lógico poderoso, enquanto seu adversário, embora levantando questões importantes, não foi capaz de enquadrar os seus pontos de forma mais clara. A argumentação de Malthus também sofreu da incapacidade do clérigo para diferenciar entre a demanda e a quantidade demandada, e este problema sem dúvida prejudicou sua eficácia intelectual. No entanto, mesmo não tendo influenciado os pensadores econômicos mais importantes de sua época, Malthus iria influenciar grandemente a Keynes. Assim, o legado de Malthus, de desafiar a lei de Say, infelizmente, não desapareceu e permanece até os nossos dias. Bom, isso posto, vamos caminhar aqui para o encerramento do capítulo, no tópico 6, conclusões. Vamos ver o que o professor o Bertrand Georgioli colocou como conclusões aqui do capítulo. Mas sem mais enrolações, vamos à leitura. Nas cartas a Malthus fica bastante claro que duas visões do mundo econômico são determinadas pela teoria do valor endossada por cada um dos adversários. Enquanto Malthus e Ricardo aceitavam a teoria do valor do trabalho, herdada de Adam Smith, segundo a qual o valor é determinado pelas horas de trabalho utilizadas na produção de um bem, Say, antecipando Jevons, Walras e Kalmenger, que no ano de 1861 concluíram que o valor depende da utilidade marginal, conseguiu antever que era a capacidade de satisfazer as necessidades dos consumidores que determina o valor, ou seja, que o valor depende da demanda. Esse é o ponto crucial. Nesse sentido, Say estava corretíssimo e pode ser considerado um legítimo precursor, ao lado de Juan de Mariana, Richard Cantillon e Bastiat, a quem influenciou, da Escola Austríaca de Economia. 210 anos após o Traité de Economia e Politique, de 1803, em tempos de ajuste difícil às rápidas mudanças globais e tecnológicas, é tempo de resgatar o valor do trabalho de Say ao desenvolver os fundamentos de uma sociedade livre, a estrutura legal institucional e a economia de mercado. 210 anos, só atualizando, tá, esse livro é de 2013, então, portanto, leia-se 210, são 220 anos, né, agora. Mas todo o resto que o professor coloca aqui ainda continua o mesmo. Mas a história interminável de disputas sobre o conteúdo e validade de sua famosa lei dos mercados, de Sismondi a Malthus, de Ricardo a Mill, de Keynes a Schumpeter, que confundiu a tantos, foi reformulado numa versão mais popular por James Mill, 1763-1836. A oferta cria sua própria procura, apotegema que foi ardilosamente captado por Lord Keynes. Como muito bem exposto em Jean-Baptiste Say na página do Movimento Liberal Social, Liberalismo em Portugal, tal formulação constitui uma provocação para todos aqueles que defendiam que uma procura pequena é a causa para um crescimento econômico pequeno, para a depressão econômica e para o desemprego, e que a política de um governo para aumentar a procura, via salários mais elevados e baixas taxas de juros, é a melhor cura para o crescimento e a criação de empregos. As políticas pelo lado da procura, de Keynes e dos keynesianos, são ainda apreciadas pelos sindicatos e pelos socialistas. Say defende políticas econômicas pelo lado da oferta. Mais investimento de capital cria mais produção e empregos mais bem pagos. Mas, numa simplicidade bíblica, pôde reconhecer Say pelos seus frutos, políticas pelo lado da oferta. A oferta cria sua própria procura apenas se determinadas pré-condições forem satisfeitas. Como alguém poderia formular hoje em dia, Say questiona por políticas que mantenham sob controle a inflação, por forma a prevenir distorções no mecanismo de preços relativos. Say exige a segurança da propriedade privada, definição livre de preços, competição em mercados livres, como incentivos sustentáveis para manter os empreendedores sempre na busca de melhores soluções para problemas antigos e contemporâneos, para sinalizar aos empreendedores que aqui a população realmente deseja, que produtos, como, onde e quando. Say exige também baixos impostos e orçamentos equilibrados que financiam a necessária estrutura legal e institucional da economia de mercado, deixando sempre aos cidadãos e seus descendentes uma porcentagem razoável dos frutos do seu trabalho. Hoje em dia, adicionaríamos, permitindo também que eles vivam uma vida em liberdade e assumindo as suas responsabilidades. Essa citação aqui ela está aqui na página anterior, está no liberalsocial.org, a página sobre o Jean-Baptiste Say. Basicamente, foi daqui que foi tirado. Mas, seguindo aqui, voltando às palavras do professor Bertrand Georgioli. Na obra completa de Say, especialmente no Traité, encontramos, às vezes de maneira incompleta, outras vezes de forma fragmentada, mas outras com feição integral,
Os elementos que identificam uma economista como os elementos que identificam um economista como austríaco, perdão. A saber, o tratamento que dá aos conceitos básicos de ação, tempo e conhecimento. Aos elementos da propagação desses conceitos, a utilidade, o subjetivismo e as ordens espontâneas, bem como os desdobramentos das ferramentas analíticas nos problemas relacionados à epistemologia, à filosofia política e, principalmente, à economia, no estudo dos mercados como processos, do empreendedorismo, na rejeição ao uso da matemática e da estatística, e nas questões relacionadas às teorias monetárias, do capital e dos ciclos econômicos. Say foi um excepcional economista, um dos mais importantes precursores da escola austríaca. Nosso papel como defensores da economia de mercado e das liberdades individuais contra a opressão e a burocracia do Estado deve ser dar a Say o que é de Say, até porque já o roubaram e deturparam muito nos últimos 200 anos. Então, assim, talvez esse seja o capítulo mais complexo do livro até agora, em termos de leitura comentada. Se ficou alguma dúvida, eu peço para que você comente nos comentários. Tipo, pô, Caio, não entendi isso aqui, explica aí de novo. Eu explico, não tem problema. É bom porque isso gera engajamento no vídeo, ajuda a aumentar o alcance. Se você chegou até aqui e você ainda não está inscrito no canal, primeiro, obrigado por ter chegado até aqui no final do vídeo. Se inscreve também, é muito importante, isso ajuda a aumentar o número de inscritos do canal. Quando eu estou gravando esse vídeo, no momento que eu estou gravando, tá batendo ali perto dos 1.000 inscritos, né? Eu estou com 840 inscritos no momento da gravação desse vídeo. Então você pode ajudar a bater os 1.000 inscritos logo, por favor, se inscrevendo no canal, me ajuda aí. Faltam só 160 pessoas. Muito importante também, checa os links na descrição, lá vai ter diversos materiais extras. Eu vou deixar esse link aqui também da última citação na descrição, porque é importante. Se você está curtindo a série, considere apoiar financeiramente o canal para manter outras séries como essa, patrocinar a compra de novos livros, né, como esse aqui, que eu comprei com dinheiro de doação do canal. Então, se você puder ajudar o canal, eu fico muito agradecido. Os meios para isso estão na descrição, através de Pix, você pode mandar através do contato.libertario03@gmail.com. Você pode ajudar através de criptomoedas, você pode ajudar comprando dos parceiros aqui do canal, a Loja da Liberdade, contratando o Natan para poder fazer um curso de inglês, é uma coisa muito importante, ajuda bastante. Qualquer dúvida, comente, ajuda. Se você não tem dúvida, também comente, muito importante, ajuda a engajar o canal. Espero que vocês estejam curtindo essa série. Próximo capítulo será um capítulo bastante interessante, já que vamos falar de Frederic Bastiat, que talvez seja um dos meus filósofos economistas preferidos. Eu realmente gosto muito dele, então vai ser divertido ler as coisas que ele escreve, porque o Bastiat basicamente era um merdeiro profissional. Ele fazia shitposting filosófico com uma qualidade como poucos na história fizeram. Mas é isso aí, encerrando por aqui. Daqui 2 dias sai o próximo capítulo do Bastiat. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.